Essa é uma pergunta muito interessante mesmo. Como a economia brasileira está afetando o Vasco da Gama. Vamos lá então. O Vasco ele tem dívidas atreladas a Selic, né, como empréstimos e também sobre algumas reformas ali que ele fez e alguns processos trabalhistas, mas não tem como saber o valor exato quanto a isso. Mas como ele tem essas dívidas atreladas à taxa Selic, então a Selic sobe, ele tem que pagar um valor a mais, que está atrelado ali, um acordo ali pós-fixado. E um fato pior, né, que corrobora com isso, é que a expectativa da taxa Selic já está lá para 15%, ou seja, vai subir muito essa dívida aí, vai ficar mais difícil para poder pagar. É uma das situações que está afetando o Vasco da Gama aí, é a taxa Selic, fora que tem algumas dívidas que ele tem atrelado ao IPCA, que também a inflação não para de subir, então ele está perdendo de um lado a taxa Selic, está perdendo do outro na inflação, está dos dois lados perdendo. Uma coisa importante é que o Vasco da Gama, ele terminou o campeonato agora, né, a 38ª rodada do Brasileirão, 2-1 contra o Cuiabá, foi uma vitória ali um pouco, digamos que, sofrida, digamos assim, mas ele conseguiu terminar em 10º colocado. Como o campeonato acabou, ele não consegue mais subir sua posição, mas graças a Deus que acabou o campeonato, porque assim também não corre o risco dele descer. Um dado importante aí para a economia sobre a inflação, como eu havia dito antes, é sobre a premiação do Vasco. Como ele terminou em 10º colocado, tive que colocar aqui os valores, ó. Ele receberá 26,4 milhões de reais por ter terminado em 10º colocado na tabela do Brasileirão. Mas o problema é que a inflação foi de 4,87% acumulada até agora, né, dia 10 de dezembro de 2024, né, essa taxa de 4,87%, isso é, o prêmio está defasado em 1,23 milhões. É um valorzinho alto. Então o prêmio na verdade só está valendo 25,16 milhões. Já é um valor a menos que nós temos aí. Então aí nós já falamos de coisas como a taxa Selic, o IPCA, falamos que a inflação corroeu aí 1 milhão, que é muita coisa inclusive, da premiação que o Vasco receberia na 10ª colocação na tabela do Brasileirão, mas também vamos falar sobre a desvalorização do real frente às outras moedas. Isso dificulta a contratação de outros jogadores, porque tem que pagar o salário, os caras lá recebem lá em euro, né? Nós temos aí em algumas outras moedas também bons jogadores que jogam além da Europa. E sobre o pagamento, né, para os clubes também, para poder comprar esses jogadores, porque não é só o salário, tem que pagar por aquela transferência. Então essa desvalorização do real frente às outras moedas dificulta muito essa contratação. Dados recentes informou que, apesar da inflação ter sido alta, o consumo dos brasileiros aumentou. Isso é uma boa coisa, tá? Isso aí faz com que as pessoas tenham mais dinheiro ou sintam vontade de participar do jogo lá do Vasco, né, no estádio, comprar, fazer o sócio torcedor, comprar um produtinho, entendeu? Ou não, às vezes as pessoas têm vergonha também de falar que é Vasco, tem esse problema aí também. Outro dado muito importante divulgado na economia brasileira é a taxa de desemprego que vem caindo aí período a período. Então o que significa? Que o povo brasileiro está conseguindo emprego, pode ser que algum povo aí seja torcedor do Vasco, e agora ele, além de ser humilhado por conta do clube, ele pode ser humilhado no trabalho também, porque lá ele vai ser muito zoado, porque o Vasco é uma coisa um pouco vergonhosa. Então, fazendo uma comparação, nós temos aí as coisas ruins, que é a Selic subindo, a inflação subindo, né, tá corroendo o prêmio, suas dívidas ali tá aumentando, mas também tem um lado bom, que é as pessoas estão conseguindo emprego, está conseguindo aumentar sua renda, o consumo está aumentando, então o Vasco ele fica num patamar ali meio a meio, como sempre ficou na tabela, está na metade, não está nem bom nem ruim, nem sobe nem desce. Tá? O que devemos ver a seguir também é para ver se isso afeta a ida das pessoas ao estádio. Se essa pessoa está trabalhando, ela talvez não consiga participar do clube, né? Participar no futebol, no estádio, por conta da escala 6x1. Mas esse tema da escala 6x1 é um assunto para outro vídeo. Mas eu não imagino que alguém vai me perguntar como a escala 6x1 afeta o Vasco. Meu Deus.